Olá, meus amores, boa tarde, como vocês estão? Vamos começar nossa aula agora de religião, certo? Falando um pouco sobre a imanência e a transcendência. Quando a gente fala de transcendência, é quando algo ultrapassa os limites, certo? Superior. São criatividades transcendentais, ou seja, que vai além, que excede ou vai além, certo? Da natureza física concreta das coisas, certo? Ou seja, é uma divindade transcendente. Quando a gente fala de divindade, nós aqui estamos relacionando ao nosso Deus superior. E o que é imanência? Imanência é o oposto da transcendência, ou seja, ele remete à ideia de que o divino está presente e age em tudo que existe, diferente do conceito de transcendência, certo? O qual prevê o divino como algo à parte do material, sendo por vezes meta a ser alcançada. Podemos reconsiderar filosofias de imanência, teorias escritas por Baruch e Spinoza. Ou seja, quando a gente fala em algo de religião, a gente fala em Deus, certo? Então, Deus, quando a gente fala disso, da transcendência e da imanência, a gente falando de quê? De Deus, a criação, né? Então, Deus criou tudo isso que existe ao nosso redor. Então, quando nós falamos de Deus, né, ele é totalmente um ser superior, certo? Que está acima de tudo, né? Então, quando o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, Deus está acima de tudo, acima de nós, acima dos nossos bens, da nossa vida. Então, Deus está acima de tudo, certo? Então, quando a gente fala que Deus é transcendente, certo? A transcendência é o quê? É uma divindade. É como eu falei, que Deus, ele está relacionado à divindade transcendente, certo? Então, Deus ele pode ser encontrado dentro de sua criação. Como assim? Da natureza, do ser vivo. Então, ele está dentro disso, ele faz parte de tudo aquilo que ele cria, que ele está sendo criado, ou seja, que foi criado por Deus, certo? Ele é um ser imanente, certo? Um ser imanente. A questão da imanência e transcendência de Deus, ele deve ser abordada da maneira correta. Então, não é qualquer coisa, eu vou falar de besteira. Não, ele tem que ser aplicado da maneira correta. Eu tenho que abordar a transcendência e a imanência num determinado valor correto, certo? Ou seja, adotado de uma visão distorcida de Deus. Eu não posso distorcer que Deus é um ser supremo, certo? E as coisas que ele fez está relacionada a ele, né? Então, tudo que Deus faz está relacionado à sua existência, né? Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, fulano é ateu, não acredita em Deus. Como é que uma pessoa ele não pode acreditar em Deus, né? Se tudo isso que vive ao nosso redor foi criado por ele. Se o ar que ele respira foi dado por Deus. Se ele está vivo hoje, é porque existe um Deus maravilhoso, um Deus que é misericordioso e um Deus que é bom. Então a gente não pode distorcer as coisas, não pode dizer que existe a transcendência e que não existe a imanência e vice-versa. Então ambos andam de lado, um do lado do outro, certo? Ou seja, muitas vezes se mostra no conceito que Deus está tão separado e longe da criação que é impossível que haja qualquer aproximação dele. Não pode ser isso. Deus está junto da criação. Existe um Deus e existe a criação, certo? Nada está de um lado e nada está do outro. Tudo está no mesmo lugar, certo? Então, não podemos dizer que Deus é apenas imanente ou transcendente, né? Então, Deus, ele é transcendente e ele é imanente, certo? Então, se existe algo material, é porque existe Deus, certo? E o Deus, ele está acima de todas as coisas, né? O correto é que essas duas doutrinas sejam mantidas juntas, ou seja, não se pode, de maneira alguma, andar separado. Ou seja, a Bíblia diz assim, sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe, certo? Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Diz o Senhor, não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Ou seja, ele está dizendo que ele tanto é um Deus de perto, como é o Deus de longe. Ninguém pode se esconder dele sem que ele o veja. Jamais poderemos nos esconder de Deus,
certo? Então, tudo que ele faz é perfeito, tudo que ele faz é magnífico. E não existe a natureza sem que exista Deus. Então, tem que existir o Deus e tem que existir a natureza, tem que existir a criação do divino, certo? Então, é importante que nós não podemos, de maneira alguma, a transcendência e a imanência, né, andarem de mãos soltas. Todas duas, elas andam de mãos juntas, né? Como eu falei aqui, que a transcendência é quando que os limites são ultrapassados, certo? Que a criatividade transcende, ou seja, que excede ou vai além da natureza física, certo? É uma divindade transcendente. Já a imanência é o oposto, certo? Ou seja, remete à ideia de que o divino está presente e age em tudo que é de diferente, ou seja, em tudo que ele está agindo no nosso meio, certo? Então, não se pode, de maneira nenhuma, andar separado, certo? Deus faz todas as coisas perfeitas, ele é o ser superior, ok? Eu vou passar a anotação e vou passar também a atividade para vocês. E quero que vocês façam as atividades e mandem para mim, certo? Beijo no coração, daqui a pouco nós voltamos com a nossa aula de arte. Tchau!